Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fim de teste para cardíaco. 0 pro Atlético Nacional, 0 também pro Tricolor. E o São Paulo volta para São Paulo com um empate na mão. Resultado excelente lá na casa dos caras, irmão. Conseguimos arranjar um empatezinho. E ainda, irmão, teve 2 pênaltis perdidos pelo Atlético Nacional. Time pipoqueiro demais, mano. Para começar os 12 minutos de jogo. Teve um pênalti pros caras. Um pênalti assim, que não sei se foi pênalti, sei lá, irmão. Aí o tal do Morelos foi pra batida. Ele pegou e bateu mal pra caralho. Mal pra cacete, passou longe do gol. Passou longe. Pra fora, primeiro pênalti dos caras perdidos, os caras perderam o jogo pênalti. Era a chance de abrir 1 a 0 logo ali nos primeiros 12 minutos, hein? Depois disso, o São Paulo começou a equilibrar o jogo, começou a ir pra cima, começou a dar uma pressionada. Mas sem muita chance de gol também. O André Silva teve a melhor chance do São Paulo no primeiro tempo. Só que ele mandou pra fora. E o Luciano também bateu bem mal na bola. Passou à esquerda do gol. Mas também nem passou tão perto. O Atlético Nacional, por outro lado, foi pra cima do São Paulo. Deu pressão. Deu chute pra fora. Chute na rede pelo lado de fora. Enfim, o Atlético Nacional teve as melhores chances. Não conseguiu aproveitar. O São Paulo conseguiu dar uma equilibrada no primeiro tempo. E no fim das contas conseguimos um empate no primeiro tempo em 0 a 0. Mas o segundo tempo que veio, mano, é de um verdadeiro teste pra cardíaco, mano. Se o primeiro tempo foi mais de boa, pênalti perdido, tudo bem. Segundo tempo, mano, foi teste pra cardíaco. Foi teste pra morrer, mano. Porque, caraca, mano. O Atlético Nacional teve 2 bolas na trave. Primeiro um chute de bicicleta ali. Não tô me lembrando de qual jogador foi, mas foi na trave. Depois disso, teve outra chance do Atlético Nacional. Num contra-ataque ali, o cara recebeu na cara do Rafael, bateu ali, bateu na trave. Rapaz, o São Paulo teve muita sorte nesses lances. E depois teve um pênalti pro Atlético Nacional ainda, logo na sequência. O Ferrarese, muito infantil, foi lá e cometeu um pênalti completamente idiota. E o cara e o mesmo cara que foi bater o primeiro pênalti, que foi o Cardona, foi lá e o Rafael pegou, mano. Rapaz, o Rafael pegou o pênalti e deixou o São Paulo vivo. Vivo na decisão, vivo. Pegou o pênalti, o Atlético Nacional foi muito pipoqueiro. E o São Paulo, depois disso, não conseguiu fazer mais nada. Não teve uma grande chance, assim, clara de gol nesse jogo. Talvez a melhor chance que teve foi com o Luciano. No qual o Marcos Antônio deu um passe pro Luciano, que jogou cara a cara com o goleiro. Para o Luciano foi muito pipoqueiro, igual o Cardona. E decidiu me dar uma cavada. Luciano, você é ídolo e tal. Mas, mano, bate baixo. Bate no contrapé do goleiro. Pronto. Teria aberto o placar pro São Paulo. Mas, enfim. O Luciano perdeu esse gol. Sem dúvida, a melhor chance do São Paulo nesse jogo. Depois o São Paulo não teve mais nada nesse jogo. A não ser algumas tentativas ali de ataque com o Ferreirinha. Mas também sem muito sucesso também. E o Atlético Nacional teve chance ali no final também. Mas o chute também passou pra fora. Eu não tô me lembrando de quem foi agora. Não tô falando não, porque eu não tô me lembrando de cabeça quem foi. Mas o Atlético Nacional teve inúmeras chances. Tanto que em número de finalizações é assustador. O Atlético Nacional terminou o jogo com 23 finalizações contra só 6 do São Paulo. 6 ou 5 do São Paulo, mano. O São Paulo foi amassado pelo Atlético Nacional. O que ajudou mesmo, mano, foi o fato que o Atlético Nacional perdeu o pênalti, mano. Sei lá, deixa eu puxar aqui nas estatísticas. Pera aí, rapidinho. Pera aí, rapaziada. Aqui, ó, as estatísticas aqui pra vocês, ó. O Atlético Nacional agora, assim, 19 chutes no gol contra 5 do São Paulo. 55% de bola pro Atlético Nacional contra 45% do São Paulo. Rapaz, o São Paulo foi amassado pelo Atlético Nacional. O Atlético Nacional teve pênalti, teve chute na trave, teve chute pra fora, teve de tudo. Mas, para a graça de Deus, o São Paulo segurou o Atlético Nacional em 0 a 0 e volta pro Morumbi mais vivo do que nunca. Agora a decisão é aqui no Brasil. Irmão, no Morumbi vai ter uma baita festa São Paulina. 60 mil São Paulinos, 55 mil São Paulinos estarão lá para apoiar o Tricolor em busca de uma vaga nas quartas de final da Libertadores, irmão. Próximo jogo é diante do Atlético, o próximo jogo diante do Sport, no Brasileirão, na verdade. Depois ele é esse contra o Atlético Nacional. Irmão, é o seguinte. Agora no Morumbi tentar dominar o jogo.
Se o Atlético Nacional dominou ali na ida, agora na volta o São Paulo tem que fazer o mando de campo, ir pra cima e buscar uma classificação ali contra o Atlético Nacional. Um 0x0 muito bom no Morumbi. No Morumbi não, na casa dos caras. E agora voltamos pro Brasil com uma Braga praticamente a ser decidida num só jogo. O jogo de ida já foi, agora o jogo de volta. Teve outros jogos também da Libertadores Sul-Americana, que eu vou falar aqui. Mais cedo teve Fortaleza e Vélez, que empataram em 0x0. Teve também Racing e Peñarol. O Peñarol venceu por 1x0 dentro da sua casa. Não tô me lembrando de quem foi o gol, mas agora o Peñarol venceu por 1x0. Foi o único gol nessa noite de Libertadores que teve nesses jogos. E na Sul-Americana teve jogo entre Muxuquiruna e Independiente Del Valle, 1x0 pro Independiente Del Valle. Fluminense também jogou hoje contra o América de Cali, venceu por 2x0. Excelente vitória do Fluminense. E ainda além do Fluminense, teve jogo também mais cedo hoje do... Como era mesmo lá do time? Eu lembro que o jogo foi 0x0. Enfim, uma noite que não teve muitos gols. Na verdade, é isso mesmo. É o Once Caldas contra o Huracão. 1x0 para o Once Caldas, agora eu me lembrei. Beleza, esses foram os outros jogos que teve nessa noite. Agora vamos para a nota dos jogadores aqui do São Paulo. Alguns são com notas muito boas e outros com notas muito ruins. Então vou dar notas aqui, eu não vou dar as notas aqui, então vamos lá. Temos então aqui o André Silva. Vamos começar por ele. Rapaz, aqui é 5 o André Silva. Bem mediano mesmo. Não apresentou nada. Luciano. Teve a chance ali de fazer o gol. Foi fominho o Luciano. 4. Daria 5 pela atuação média. Mas 4 só porque perdeu. Porque foi fominho ali na frente do goleiro. Enzo Dias. Fez uma boa partida defensivamente falando. 7. Na minha opinião, Marcos Antônio. Marcos Antônio agora. Marcos Antônio, uns... Vai lá, 6,5. Alisson. 6 também. Bobadilha. 6,5. Nota média. Cedric. Jogo médio, 5,5. Um pouquinho acima dos outros ali. Sabino. O Sabino não foi tão mal defensivamente. Um 7 pro Sabino. Alan Franco foi muito importante também hoje. Tirou tudo. Pra mim, cara, é uns... 7,5. É o maior destaque da zaga. E Ferrarese, irmão, Ferrarese muito infantil, cara. Nos 2 pênaltis que o Atlético Nacional teve, foi culpa dele. Primeiro que a bola bateu no braço dele, do Ferrarese. E na outra chance que ele foi infantil e fez aquele pênalti idiota. O São Paulo conseguiu o empate ainda. Porém, cara, a gente poderia ter tomado 2x0, 3x0, 4x0 do Atlético Nacional se não fosse o Rafael, cara. E se não fosse as bolas na trave também, irmão. Era pra gente ter tomado uma goleada hoje. E o Ferrarese ainda deu 2 pênaltis pro Atlético Nacional. Tá de brincadeira, mano. E o, mano, 0 pro Ferrarese, mano. Muito mal defensivamente. Ainda tomou amarelo, mano. Horrível. Rafael. 10. Catou pênalti. Foi importantíssimo pra vitória do São Paulo. Teve outras defesaças também dele, mano. 10 pro Rafael. 10. Vamos para a nota dos jogadores do banco. Então, simbora. Começando aqui pelo Lucas Moura. Nota média, eu acho que eu vou dar um 6. Rodriguinho. Com base nisso, mano, um 6,5 pro Rodriguinho. Não foi tão mal assim também, não. Pablo Maia. 6,5 também. Nota média. Ferreirinha. 6 também. Nota média também. Luan eu vou dar nota, porque só entrou ali nos acréscimos. Não tem como dar nota direito pra ele. E Hernan Crespo vou dar 7. Foi bem nas substituições, mas também alguns pontos negativos pra falar. Como, por exemplo, mano... Sei lá, mano, ele ter escalado o Cedric e o André Silva. Rapaz, não... Mano, eu acho que você já viu, né? Que o André Silva, ele não é jogador de futebol, né? Pelo amor de Deus. E o Cedric também, mano. Pelo amor de Deus, mano. 2 jogadores horríveis. Bota o Ferreirinha. Ele deveria ter botado o Ferreira desde o começo do jogo. E devia também ter colocado ali o... Isso mesmo, o Mike na lateral direita, mano. Crespo, eu sei que você ainda tá no começo do trabalho e tal, mas, mano, sem condições de André Silva ser jogador de futebol, mano. Pelo amor de Deus, cara. Meu Deus do céu. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos pro próximo vídeo. Curtam bastante esse vídeo, compartilhem. Me seguem nas minhas redes sociais aqui, Lincoln. O mesmo nome também tem no Quai, então me seguem lá também. No YouTube também é a mesma coisa. Então nos vemos pro próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Falou!